Então, pessoal, como resultado desse processo de utilização dos recursos naturais pela população, a gente tem como consequência o surgimento da poluição e, consequentemente, da crise ambiental. Essa crise ambiental vai ocorrer quando a gente tem um desequilíbrio nos três elementos desse triângulo, né? População, recursos naturais e poluição. A população utiliza dos recursos naturais. Esse processo de utilização do recurso natural pelo homem, isso acaba gerando alguma forma de poluição. Essa poluição afeta diretamente tanto os recursos naturais, exemplo, poluição da água, do solo, do ar, como também afeta diretamente a própria população, que acabou gerando alguma forma de poluição ao utilizar os recursos naturais. Então, esse sistema aqui, quando ele está em desequilíbrio, a gente tem a chamada crise ambiental. E é necessário de conseguir manter o equilíbrio entre população, recurso natural e poluição, para que a gente tenha a qualidade do meio ambiente propício a abrigar todas as formas de vida. A gente já conceituou anteriormente recursos naturais, e aí o que vem a ser poluição? A poluição é uma alteração indesejável nas características físicas, químicas e biológicas do meio ambiente que possa causar prejuízo à saúde ou atividades dos seres humanos e outras espécies. Então, quando a gente tem alguma forma de poluição, dessa alteração indesejável na água, por exemplo, no ar ou no solo, e essa forma de alteração pode vir a causar algum prejuízo à nossa saúde, a gente tem uma forma de poluição. E essa poluição, uma vez que ela pode vir a causar prejuízo, então é preciso antever, né? É preciso mitigar formas de poluição para que essa alteração indesejável não venha efetivamente a causar prejuízo à nossa saúde. E aí, só relembrando e enfatizando um pouco mais sobre esses conceitos de crise ambiental, imagine aí que nosso planeta Terra não existe mais, não tem mais como abrigar a forma de vida humana aqui no planeta Terra. E aí foi todo mundo para uma astronave que está viajando no espaço sideral a 100 mil quilômetros por hora. Então estamos todos nós viajando aqui junto nessa astronave. E aí, nessa astronave existe um sistema eficiente de aproveitamento de energia solar e também de reciclagem de matéria. E ainda na nossa astronave há água, ar e comida suficiente para manter os passageiros. No entanto, do outro lado da balança, a gente tem que há um crescimento exponencial do número de passageiros e nossos recursos não são renováveis. E também não há possibilidade de parar para fazer um reabastecimento dos nossos recursos. O que isso significa, né? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os passageiros, utilizando dos recursos de água, de ar, de comida, da energia solar também, processando, né, por meio de tecnologia essa energia, metabolizando os recursos naturais que estavam na astronave, mas que não eram renováveis, né, eram recursos finitos, eles vão acabar gerar algum tipo de poluição e um grau de entropia. Lembram lá o que significa entropia? Né, o grau de desordem do sistema. Então, a gente vai ter como consequência, dentro dessa astronave, uma crise ambiental, em que os nossos recursos vão acabar se esgotando, uma vez que a população continua crescendo e explorando os recursos naturais que são finitos. E nesse processo também vai haver algum processo de geração de poluição. Para quem já assistiu, né, o filme do Wall-E, apresenta uma realidade um pouco parecida com essa analogia aqui da astronave. E quem ainda não assistiu, recomendo que vocês dêem uma pausadinha aí nos estudos para continuar estudando, né, assistindo esse filme que é muito interessante para a nossa área principalmente. E aí, né, como eu falei, então essa interação que existe entre os recursos naturais e a população, né, o homem explorando os recursos naturais, vai se também ter como consequência a geração de alguma forma de poluição. Nosso planeta fornece os elementos necessários para a sobrevivência dos seres humanos, fornecendo, né, tanto os recursos como os serviços ambientais, e os seres humanos, né, aspirando a uma melhor qualidade de vida,
vão explorar cada vez mais os recursos naturais existentes no planeta Terra, mas o homem também vai lançar os efluentes, diversas formas de poluição para esse mesmo sistema, para o mesmo planeta Terra. E aí, tudo que a gente for fazer no planeta vai causar algum tipo de impacto no meio ambiente. Esse impacto ele pode ser positivo, como também pode ser negativo. O que é mais impactante, né, vamos dizer assim, são aqueles de caráter negativo, que acabam trazendo como consequência alguma forma de poluição. E se a gente for pensar, né, das nossas leis da física, lá da lei da conservação da massa, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que a gente utiliza, né, de recurso natural pode se transformar em alguma forma de poluição, consequentemente. Exemplo disso, né, nossa digestão, a gente utiliza, por exemplo, da água do manancial, de um rio, trata essa água, consome em nossas casas, né, nossas diversas atividades, e essa mesma água se transforma posteriormente em esgoto. Esse esgoto, ele pode novamente vir ser tratado, não ser tratado, né, esgoto clandestino, lançado no mesmo manancial, causando, né, provocando aquelas alterações indesejáveis, alterando características físicas, químicas e biológicas do corpo hídrico, causando então alguma forma de poluição, também trazendo impacto no meio ambiente. Nesse sentido, é necessário que a gente consiga, né, descobrir e divulgar novas formas sustentáveis de utilização dos recursos naturais, para que a gente consiga manter esses recursos de maneira sustentável, né, garantindo que a gente consiga utilizar na nossa geração, nas gerações futuras, sem comprometer a qualidade do meio ambiente. Então, uma vez que a gente tenha, né, a geração de resíduos, geração de efluentes, o esgotamento dos recursos naturais e alguma forma de poluição, a gente também vai ter, né, como consequência a possibilidade de degradação ambiental. E como é que a gente faz para vencer, né, voltar aqui esse sistema ou gerenciar de maneira adequada esse processo de utilização dos recursos naturais pelo homem através da gestão ambiental? Então, com a gestão ambiental, a gente vai chegar, né, na forma de evitar que aconteça essa degradação ambiental ou aquela crise ambiental que eu expliquei anteriormente. E, por fim, a última pergunta em relação a esses conceitos introdutórios da nossa primeira aula. O que é, então, gestão ambiental? Através de tudo isso que eu expliquei até aqui, o que é gestão ambiental? Responda aí novamente nos comentários, tá? Definindo, então, gestão ambiental, trata de um conjunto de medidas que visam a redução e o controle dos impactos por atividades e intervenções humanas sobre o meio ambiente. Então, na gestão ambiental, a gente tem a implementação de algumas medidas que vão garantir a qualidade ambiental indispensável às nossas formas de vida e que também vão induzir a produção de bens e de serviços sustentáveis que vão atender a nossa demanda enquanto sociedade, visando com isso reduzir ou controlar os impactos que são causados pelas nossas atividades humanas. E ainda nesse sentido da gestão ambiental, é necessário que a gente consiga, né, gerir o ambiente de maneira que tenhamos um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, como também a preservação do meio ambiente, atingindo, né, resultados benéficos que são necessários para a sociedade sem comprometer ou sem causar prejuízo na disponibilidade e nas condições ambientais. E esse, né, é o grande desafio da gestão ambiental, desde que ela se consolidou, né, alguns anos atrás, até hoje, é ainda um desafio que a gente tenta enfrentar pela frente para conseguirmos, enfim, ser uma sociedade que gere o meio ambiente de maneira adequada, garantindo que aquela situação de população, recursos naturais e poluição se mantenha em equilíbrio. Bom, então esse foi apenas, né, um breve resumo, recordatório do que a gente já tinha estudado, né, presencialmente no início das nossas aulas lá em fevereiro. Vocês já estão com material lá no Cigar para estudar, né, para ler o capítulo referente a essa aula, para ajudar a fixar o conteúdo. O exercício também já está disponível, então não deixe de estudar, de fazer o exercício, fazer suas anotações, certo? E aí, bons estudos, a gente se vê em breve.